Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, telespectadores do programa sobre a ciência Trilogia Analítica, estamos então mais uma vez aqui para transmitirmos ideias de uma ciência que fez a união com a filosofia e a espiritualidade. Estamos estudando o fenômeno da inversão psicofísica e social. Então, Dr. Kepp, o senhor tem aí um diagrama, né, um quadro. Vamos mostrar o quadro outra vez. E nós vamos voltar no número 4, das consequências da inversão. É a pessoa acreditar no que não existe. Então. Aí seria a idealização também, Dr. Kepp? Estaria aí, a pessoa idealiza o que não existe? Então, e tem o quinto que completa esse. Ou não acreditar no que existe. Então. Nega o que existe, o que é verdadeiro. Se a pessoa não vê o que existe, então, vamos dizer, principalmente a questão do inconsciente, né? Se a pessoa não percebe a doença interna do espírito dela, a doença nas ideias. Se o indivíduo, por exemplo, ele tem raiva e fala de uma coisa, essa raiva não pega de quem ele fala, pega ele. Então, vem vamos dizer, da alma para o corpo. Se o indivíduo, como está escrito aqui, pensar assim no que não existe, se ele se acha de um tal nível assim de capacidade, um tal nível assim de inteligência que não tem, então ele vive na ilusão. Então eu falei isso porque a questão da Terra, né, que seria um planeta ilusório, é que a maior parte das pessoas vivem na ilusão. Agora, é claro, né, se a cinematografia, né, a arte cinematográfica, né, o cinema traz muita coisa de fantasia, mas a gente sabe que é fantasia. Mas o que leva a pessoa, por exemplo, a um prejuízo, se ela pensa que, por exemplo, ela tem muito dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, comprar um carro muito caro e não tem os meios suficientes. Ou então a pessoa que faz empréstimo, né? Que quer viver às custas dos outros. Então, geralmente, são pessoas que querem viver no que não existe. Quer falar? Dr. Kepp, nesse ponto, né, a gente nota o seguinte: quando a gente fala verdades para as pessoas, coisas reais, verdadeiras, é difícil a pessoa acreditar, ela duvida. Então, eu vou dar um exemplo. A gente fala assim, olha, o Kepp Motor, ele tem uma energia benéfica ao ser humano, a pessoa será, né? Agora, quando a mídia ou uma pessoa fala uma mentira, aí todo mundo acredita. Isso é uma coisa impressionante. Parece que, pela inversão, o ser humano acredita nos mentirosos e duvida de quem fala a verdade. Até no tempo de Cristo, né? Eles duvidavam de Cristo e acreditavam nos mentirosos na época, né? Mas será que aí não acreditavam em Cristo? Ou atacaram Cristo e atacam as pessoas, assim, o povo, né? Ataca, assim, as pessoas de capacidade por questão de inveja, né? Questão de ódio,
questão assim, vamos dizer, interna, de não aceitar o bem alheio. Então, a coisa mais importante que existe no mundo é amar o próximo. Sabe que Jesus Cristo, né, veio aqui com essa ideia, né? Amai-vos uns aos outros. Para te pensar, então, o ser humano não ama o próximo, é sinal que inconscientemente a inveja predomina. A questão da avareza, a questão de ver no próximo a culpa de seus problemas. Essa é a grande ilusão, né? A pessoa acha que o mal vem de fora. Então, isso mostra muito essa ideia, né? De acreditar no que não existe. Se a pessoa acredita que o mal vem de fora, está fora da realidade. E se ele não acredita no que existe, por exemplo, Deus evidentemente existe, os anjos existem, e até, é claro, os demônios, né? Os anjos que não quiseram ser anjos viraram demônios, né? Que atacam os outros. Então, uma doença que a gente tem é geralmente causado pela questão demoníaca, né? Então, os cientistas, Dr. Kepp, são totalmente delirantes, né? Porque eles não veem o que existe. Se eles não consideram Deus, a alma, até os demônios mesmo, eles são delirantes, como o senhor colocou aí. Eles são invertidos e não aceitam o que existe. Então, Não acreditam no que existe. Isso é uma forma de delírio dos cientistas modernos. Sabe, Dr. Kepp, também tem uma coisa que eu acho interessante nesse aspecto, que o ser humano ele leva a vida aqui como se ele não fosse morrer, então ele cria uma vida como se essa vida aqui fosse tudo que existisse. Isso é uma grande ilusão. Então o cara quer ter coisas para ele quer ter propriedade, quer ter dinheiro, quer ter isso, quer ter aquilo, e não se preocupa que a vida dele é eterna e ele tem que fazer o bem. Eu acho que então a pessoa que vive a vida sem procurar se fazer a vontade de Deus, ou fazer o bem, para ele se sentir bem aqui, ele está vivendo uma ilusão, um delírio, né? então, mas o que é, né? Fazer o bem? É trazer dinheiro, trazer bem-estar, trazer até uma palavra boa para o próximo. Aí a gente entende, né? Muitos religiosos, né, que têm essa preocupação. Eu notava muito nos Estados Unidos, quando a gente andava pelas ruas, tinha algumas pessoas que falavam pastores. Eu me lembro em alemão, Gott sei Dank. Eles falavam God bless you, né? Hã? God bless you. God bless you. Então, Deus te abençoe. Eu achava isso muito interessante. Na rua, recebendo, né, esse ditado. Então, vamos ver agora, em seguida, né? Viver embriagado, drogado e em discotecas, ou podemos acrescentar em shows, né? Esses shows noturnos. O César falou, né? A pessoa que quer fazer o seu reino aqui na Terra, né? Que fazem palácios, fazem um monte de coisas para ele e a família dele, né? Que querem, né? Assim, usufruir ao máximo, né? Então, são pessoas que pensam que a vida é eterna. Então, são, vamos dizer, milionários e milionários, estão morrendo aí toda hora. Isso não é eterno. Quer falar, Selma? Eu pensei que nesse campo a pessoa acreditar no que não existe, eu acho que ocorre isso muito também nos relacionamentos afetivos, né?
nos casais, nesse campo da idealização, da pessoa achar que ela vai ser feliz por causa do outro, ou vai ser feliz através de uma outra pessoa. É um mundo dos delírios, porque ela tem que estar no bem de acordo com a vida que ela leva com o ser dela, com o bem que ela pode fazer, e não através do outro. Eu acho que por isso que tantos casais casam e depois se separam, né? Porque vive nesse mundo do que não existe. Complicado, hein? É complicado. Isso que você falou é interessante. No casamento é muito comum. O homem espera que a mulher traga felicidade para ele. E a mulher quer que o homem traga velocidade. A velocidade. A rapidez, a felicidade para ela. Mas escuta que complicado, porque cisma com uma pessoa. Ah, esse aqui, gostei da cara dele, do jeito dele. Ele vai me fazer feliz. Aí casa e coitado do outro, né? Ele não é tudo aquilo que ela imaginou. Por exemplo, quando é mulher. E aí começa a achar ruim. Ixi, começa a implicar. E aí começa a brigar. Ih, meu Deus. Mas o pior, sabe qual é? Vamos dizer que o homem ganhe bem, dê um conforto para a família, para os filhos e para a própria mulher. Mas o negócio, se a pessoa é assim, insaciável, a pessoa nunca está contente. Vai produzir mais, vai trazer. É muito engraçado Uma isso. insatisfação contínua. Eu me lembro que o senhor falava isso, né? Que a pessoa é insatisfável. Eu nunca ouvi essa palavra, a não ser com o senhor. Insatisfável, nada satisfaz. Sempre quer mais. Essa palavra acho que nem tem no dicionário, né? É uma atitude da pessoa nunca estar satisfeita. Sempre tem um mas. As palavras que falam a verdade, o pessoal dos Dos dicionários não colocam. Isso. Só colocam as palavras que não falam muito a verdade. Eu estava lembrando que o senhor criou várias palavras, né, novas aí. O tempo todo o senhor teve que criar palavras para explicar um conceito, né? Então, a palavra, por exemplo, sociopatologia não existia, existia sociologia. Aí o senhor criou vários termos assim novos, né? Como o senhor criou essa palavra agora, né? Como é que é? Insatisfável. Insatisfável, olha, diz bem, né? Que a pessoa insaciável e que está ligada à inveja, né, doutor Kepp? A pessoa ingrata é que não tem gratidão, nunca se sacia, né? Porque é muito invejosa, não é isso? Isso. Então, vamos ver o que acontece, né? Assim, no interior da pessoa, quando ela é assim uma pessoa sem assim gratidão, uma pessoa ingrata, que não está contente com o que tem, está sempre triste, pessimista. Veja o sangue, como é que acontece. Olha lá, os glóbulos vermelhos, né? Todo esse amontoado de glóbulos mostra na cabeça, né? O que a pessoa tem, tudo amontoado, tudo confuso, ou então no sentimento, né? Sentimento de raiva, de inveja, de ingratidão, causa assim no sangue. A pessoa só pode ter um sangue bom, um corpo bom, se a pessoa é grata, tem uma psicanalista no passado, Melanie Klein, que ela explorou muito essa questão, da questão da gratidão e ingratidão. Quem é ingrato, geralmente tem o sangue ruim. Então, vamos ver agora, ao contrário, um sangue bom de uma pessoa. Olha, veja aí, uma pessoa que tem uma vida mais ou menos regular, que tem uma vida de mais controle. Sabe o que acontece, gente? A pessoa não pode alimentar o que é ruim nela. Quem estraga a vida morre cedo.
tem uma vida infeliz. Então, o importante é que a pessoa perceba o seguinte, que a pessoa, para viver bem, até entra no aspecto religioso, para ir um dia na companhia, né, do Deus Pai, como os religiosos assim convictos falam, a pessoa tem que ser boa. Se não é boa, não é pessoa. Se a pessoa é má, é mais um animal, né? Geralmente a pessoa tem assim muito raivosa, tem um animal dentro dela. Até gostaria que vocês mostrassem esse quadro aí, que mostra a questão da ira. Não sei se a gravação, né, pode pegar. Veja lá a questão da ira. Veja a expressão da pessoa. A pessoa com uma lança na mão, em ponto assim de lancetar todo mundo, de atirar todo mundo. E veja a cara da pessoa, né? Então, se o indivíduo não é bom, ele não é um ser humano, ele já é meio animal. E outra coisa, se ele não é verdadeiro, né? Que procura a verdade, que procura o bem assim social, o bem pessoal e o bem principalmente do mundo, né, para os outros. Se não é uma pessoa verdadeira, também é uma pessoa que não é um ser humano normal. E também a questão da ética, né? Fala da beleza, a questão do belo, né? Essa questão é muito importante nesse sentido. Ninguém quer morrer e um dia cair num local terrível, né? Em fogueiras, em mal-estar, uma vida assim miserável. Então quer ir sempre para um palácio, né? Para um paraíso, né? Ninguém quer viver para ir para, vamos dizer, uma região ruim. Então, isso é muito importante ter consciência. A pessoa, para seguir esse caminho, tem que ser boa, amar o próximo, gostar do próximo, não atacar, né? Tem que ser verdadeira, procurar o que é certo, o que é bom e, de outro lado, ser ética, né? Procurar a beleza. O que é a beleza, né? A pessoa não quer morar numa tapera, né? Num lugar horrível. Sempre quer um lugar bom. Muitos que têm meios, né? Compram residência, fazem palácios para viver. Então vamos ver agora novamente no quadro, né? Vamos ver em 7º lugar. O que leva a pessoa para a doença? Escolher uma vida de fanatismo. Vocês sabem, pessoas fanáticas, pessoas que acham que aquilo que tem convicção, aquilo é tudo na vida, aquela coisa e mais nada. Isso não é só no aspecto religioso, em todo sentido. A pessoa que fica apegada a um plano e não vê o resto, como é que é, não vê os outros planos. Por exemplo, a pessoa que é médica, né? Ela tem que ver o físico como é, ela tem que ver o religioso, tem que ver o biólogo, todas as pessoas nos outros setores, né? Para ver se a pessoa tem tendência para o bem ou para o mal. De maneira que a questão, vamos dizer assim, de escolher uma vida de fanatismo é tirar tudo
o que a pessoa não pensa, e geralmente é pequeno, é sem graça, tirar tudo que a pessoa não tem na mente, no sentimento, para fora. Então, tem que perceber o ser humano que ele não está aqui sozinho, que ele está no meio de quantos bilhões de pessoas? 8, não sei, 9 bilhões. Então, que ele está no mundo de 9 bilhões de pessoas. E quem pensa nisso, né? Vocês pensam? A maior parte não pensa. Então, a pessoa fica no mundinho dela, né, Dr. Kepp? Se a pessoa, isso que o senhor fala, se a pessoa não age em prol da sociedade, do país que ela vive, do mundo mesmo, com alguma realização, à medida que ela pode fazer isso, ela está sobrando, né? Ela para fica o próximo, né? Para o próximo. Para o próximo, para o mundo, para o mundo. Em primeiro lugar. É claro, tem que viver também para ela, viver bem, mas tem também que viver para o mundo. Então, vamos ver em 8º lugar como é que é. A inversão traz o recalque. Como se fosse possível ignorar, viver sem consciência. Ah, que consciência, viu, Cláudia? É a questão moral também. Porque consciência é conhecimento e moralidade, né? Ética. Então, se a pessoa não tem ética, não quer realizar o bem, ela, o que é que faz no mundo, né? Um novo demônio para o mundo, porque é muito importante. Eu escrevi um trabalho, veja aqui, psicoterapia e exorcismo. Olha, por que eu escrevi esse trabalho? Porque muitas pessoas que vêm fazer análise, né, tratam da questão espiritual. Então, se todo mundo tem essa preocupação com o espiritual, por que motivo, né? Porque é claro, né, que esses seres espirituais existem, os anjos, os demônios, infelizmente, né, que são aqueles que rejeitaram o bem, a verdade e o belo. Então, nós temos, assim, nesse trabalho nosso, essa intenção de ajudar a humanidade a viver no bem, no belo e na verdade. Essa é a nossa função e devia ser a função de todo cientista. O cientista que não está nessa atitude, ele está perdendo tempo. Não compensa viver. O indivíduo que vive só para si, que vive assim, criando problema para todo mundo, criando o que é negativo para o próximo, para a vida em geral. Por que vive, né? É melhor nem viver. Quer falar alguma coisa? Eu me lembrei de uma frase do Dom Bosco, que era um grande educador, e ele comentava que Deus criou o homem para o outro. Então veja agora, em 9º lugar, né, a questão da conversão. Conversão, transformar o problema psíquico em físico, que é a somatização. Então, o que quer dizer com isso, né? Quer dizer que se a pessoa tem uma doença, principalmente doença assim, que não sara, né? Que tem a vida toda, é sinal que ela está assim num tipo de existência psicológica ruim também, doentia. Então, a pessoa tem a doença que ela faz. A doença é o ser humano que faz. Dr. Kepp, primeiro sinal
dos problemas somáticos e do coração. Então, podemos até falar que através do sangue a gente conhece o coração. Se o coração tem raiva, inveja e outros problemas, primeira sinal vem do sangue que fica perturbado. E no outro lado também, um coração que tem amor faz um sangue bom. A base é o coração, né? Não é o cérebro. A base é um coração bom que leva o cérebro a pensar bem, que leva tudo para o bem. Então vamos terminar com uma frase aqui, Dr. Kepp. É o seguinte: as doenças cardíacas são a principal causa de morte da humanidade, a primeira. Então, para você ter um coração saudável, você tem que ter um coração bom. É isso que o senhor ensina. Então, se a humanidade morre de ataque cardíaco, é porque está atrapalhando o bom coração que ela poderia ter. Então, voltamos na próxima, Dr. Kepp. Vamos dizer tchau já. Tem tchau. que ser amigo do coração. Tem. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.